Gálatas, vamos começar? Gálatas capítulo 3, do verso 13 a 14, diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Primeira coisa, Cristo já tirou a maldição de nós, porque Ele se fez maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, o verso 13, alguns até leem, mas o verso 14, as pessoas leem assim, quando lê: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito da... Ah, que bom, Deus nos libertou da maldição. O texto está dizendo que Cristo nos libertou da maldição. E as bênçãos de Deus agora fazem parte da nossa herança. Na nova aliança, a bênção da nova aliança da graça, que Jesus morreu para nos dar. Então o texto diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, morrendo em nosso lugar, para que o quê? Para que o quê? O que Jesus completou, o Paulo completou no verso 14. O verso 13 ele diz assim: que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldito em nosso lugar, para que, fala assim comigo, para que, Jesus não morreu à toa, Ele morreu para quê? Jesus não morreu só para tirar os seus pecados, Ele foi para o Calvário, Ele recebeu a maldição no nosso lugar, para quê? A bênção de Abraão chegasse até nós. Fala assim: a bênção de Abraão. Irmão, chega e fica arrepiado. Eu queria ter asa para voar aqui, irmão. O texto está dizendo que Jesus morreu na cruz, levou a nossa maldição, para que, com o propósito de que, com a finalidade de que, eu e você agora pudéssemos também fazer parte das bênçãos de Abraão, porque nós éramos gentios. Só que isso pira um pouco a cabeça. É interessante como o Senhor é tão específico em mencionar que Cristo tornou-se maldição na cruz. O texto é muito claro em dizer que Cristo se tornou maldição na cruz, para que nós possamos desfrutar as bênçãos de Abraão. Talvez você nunca ouviu isso em igreja nenhuma, nunca ouviu mensagem sobre isso. Quem fez o curso de Gálatas aqui ouviu um pouco. Então Ele quer que a gente desfrute, não é de qualquer bênção. Jesus não morreu na cruz para você ter qualquer bênção. Jesus não morreu na cruz para você contar uma bênçãozinha, não. O texto está dizendo, e eu estou sendo bem enfático nisso, o texto está dizendo que Jesus morreu na cruz para que você desfrutasse a bênção de Abraão. Ele não quer que você desfrute de qualquer bênção, Ele quer que você desfrute da bênção de Abraão. Fala assim: a bênção de Abraão. Agora fala para a pessoa que está falando assim: que bênção é essa? Então cabe a nós descobrir o que é essa bênção de Abraão, para que a gente possa recebê-la. Eu estou falando aqui, presta atenção no que eu estou falando aqui, eu vou repetir de novo, e eu não estou com pressa, eu quero que você entenda isso. Eu estou falando que Jesus morreu na cruz, perdoou nossos pecados? Sim.
nos levou para o céu? Sim. Mas você já está indo para o céu agora? Você está vivendo aonde agora? Então Jesus está dizendo que enquanto você viver aqui nessa terra, Ele vai derramar sobre você. Ele quer que você receba a bênção de Abraão na sua vida. Mas a pergunta é, que bênção é essa? Eu preciso saber. Porque como eu vou requerer essa bênção se eu não sei? Veja o que a Bíblia diz em Gálatas 3, 29 primeiro. Gálatas 3, 29. Se vocês são de Cristo, tem alguém de Cristo aqui, irmão? Não, se tem alguém de Cristo aqui, faz barulho, irmão. Pessoal lá de trás, lá do DD, tem alguém de Cristo aí? Aí da porta, tem alguém de Cristo aí? Aqui da frente, tem alguém de Cristo aí? Aqui do lado, tem alguém de Cristo aqui? Então é com vocês que esse versículo está falando. Se vocês que são de Cristo são descendência de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Então vamos lá, vamos entender. Cristo morre na cruz para que a gente possa receber a bênção de Abraão. Ah, pastor, mas será que eu tenho esse direito? Aí o texto diz, se você que é de Cristo, então você se tornou descendência de Abraão. Então eu sou descendente de Abraão. Eu sou judeu. O pessoal vai para Israel, pegar a terra santa, trazer candelabro, chofar, para o povo ficar adorando. Mas a Bíblia está dizendo que você é judeu, você é descendente de Abraão. Então, se eu sou descendente de Abraão, eu sou herdeiro da promessa. Está claro isso para você, irmão? Está claro, amém? Então, isso me fez herdeiro. E de acordo com a promessa, todo crente em Cristo é um herdeiro. E herdeiro fala de coisa boa, irmão. Quem aqui gosta de ser herdeiro, irmão? Herdeiro é maravilha, irmão. Por que a gente gosta de ser herdeiro? Herdeiro fala de uma herança pelo qual você não trabalhou. Chega lá na sua casa, seu tio morreu, milionário, é sua. É. Herdeiro fala de uma herança que você não trabalhou. Uma herança que é sua, não por aquilo que você fez. Presta atenção. Mas por causa de quem você pertence. Então você não é herdeiro de Cristo porque você fez alguma coisa. Você não é herdeiro das promessas de Cristo porque você orou, porque você leu Bíblia, porque você foi para o monte. Não, você é herdeiro de Cristo porque você é descendente de Abraão e você pertence a Cristo agora. Então nós somos herdeiros. E nesse caso, como um crente da nova aliança em Jesus, você que pertence a Cristo, você possui uma herança em Cristo, que foi comprada pelo sangue. E como semente de Abraão, você é amado e herdeiro de acordo com a promessa. Mas agora fica a resposta. A Bíblia tem muitas promessas. Tem crentolândia por aí na casa deles, aqui não tem não, mas só lá no Mar Morto. Na casa deles, eles têm até uma caixinha de promessas assim da Bíblia, já viu? Fecha o olho e puxa uma. Legal, a Bíblia tem muita promessa. Mas qual é a promessa que Deus fez para Abraão? É essa que eu quero. Jesus não morreu para que eu recebesse a bênção de Abraão? Eu não sou filho de Deus, não tenho direito a essa bênção? E qual é essa bênção? É essa que eu quero. Fala assim, é essa que eu quero. Mas fala com fé, é essa que eu quero. Fala assim, eu não quero a da caixinha de promessa. Eu quero a de Abraão. Então, você precisa conhecer. Quem quer conhecer qual é a bênção de Abraão? A Bíblia explica. Você já leu, só que você não prestou atenção. Romanos capítulo 4, verso 13, fala qual é a bênção de Abraão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que seria o quê?
herdeiro. Qual é a promessa? Herdeiro do mundo, mediante a justiça que vem pela fé. A promessa que Deus deu para Abraão, a bênção de Abraão, é que ele seria herdeiro do mundo. A promessa que Deus tem para mim e para você é que nós seremos herdeiros do mundo. Aleluia! Oh! E você não sabe disso, e você fica lá vendo notícia e fala assim: esse mundo tá uma porcaria, esse mundo vai acabar, esse mundo é uma merda. Perdão, irmão, eu corto isso aí, tá, irmão? Esse mundo é uma porcaria. Só que a Bíblia está dizendo que nós seremos herdeiros do mundo. Essa que foi a promessa feita para Abraão, que nós seríamos herdeiros do mundo, mediante a justiça da fé. Agora escute aqui, para você entender isso, você tem que ir para o texto original da Bíblia. Mundo aqui é cosmos. Fala assim comigo, cosmos. Nós seríamos herdeiros do cosmos. O seu significado, presta atenção, o que Deus está falando que nós seríamos herdeiros. O seu significado inclui todo o círculo de dotes, toda a riqueza, toda a vantagem, toda a recompensa e todos os bens terrenos. É isso que Deus estava falando para Abraão, e é isso que Deus está falando para nós como herdeiros, que nós temos direito a todos os dotes, a todas as riquezas, a todas as vantagens, a todas as recompensas e a todos os bens terrenos dessa terra. Isso é ser herdeiro do mundo. Oh! Agora, a partir de agora, você só tem duas opções: levantar e ir embora, porque você acha que espiritual é só falar de expulsar demônios. Você pode levantar e ir embora agora e falar assim: eu vim na igreja para receber uma palavra, mas o pastor está falando que nós vamos ser herdeiros desse mundo. Você pode ser religioso, e se você quiser ir, a porta é aquela ali, irmão. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Ou você pode ficar a partir de agora e acreditar no que a Bíblia está dizendo. Tem alguém que quer ir embora? Está decepcionado até agora? Vai ficar à vontade, irmão, não precisa ficar aqui até o fim, não. Nós não estamos fazendo culto para te agradar. Nós estamos fazendo culto para agradar o Senhor. Nós estamos pregando a Bíblia que agrade ao Pai. Se nós quiséssemos agradar pessoas aqui, irmão, nós trazíamos um palhaço aqui, fazíamos um monte de coisa, circo, teatro. Você quer ver coisa que enche igreja? Teatro, irmão. Bota teatro aqui, cantor famoso. Nós não estamos aqui para fazer isso, nós estamos aqui para ensinar a palavra. Então vamos para frente? É isso que é o herdeiro de todas as coisas. Como? Através da obra consumada de Jesus na cruz. Não é com seu esforço. É por causa da obra consumada de Jesus na cruz. A Bíblia diz que em Cristo você é um herdeiro do mundo. E você fica com inveja de um jogador de futebol, de um coach milionário, do empresário do mundo bem-sucedido. Ah, se eu tivesse um carrão, esse dinheiro. A Bíblia está dizendo que nós somos herdeiros de todas as coisas através da obra consumada de Jesus na cruz. Em Cristo nós somos herdeiros do mundo. De quê? Do cosmos, dos dotes, das riquezas, das vantagens, das recompensas e dos bens. Essa é a promessa que Deus fez a Abraão e a sua semente. Tem gente que não gosta nem de ser abençoado. Não precisa disso tudo não, Senhor. Essa é a nossa herança em Cristo. Agora, antes de eu continuar, eu queria pedir que você ficasse de pé. Só fique sentado os aleijados. Se você tentar, você vai ficar de pé em nome de Jesus, que Jesus vai te curar. Estou com um filho no colo, fica de pé. Não vai morrer nem você nem ele. Se acordar, não tem problema. Faça uma oração comigo assim. Pai, eu te agradeço
por ser herdeiro do mundo, porque sou semente de Abraão, por meio de Cristo, eu tenho uma riqueza tão grande, não porque eu tenha feito algo para merecê-la, mas porque Jesus me tornou merecedor, e através da sua morte e sua ressurreição, e uma vez que Jesus morreu para me dar essas maravilhas, para me dar essa herança, não me pouparei de recebê-la. Eu esperarei, vou experimentá-la e vou desfrutá-la. Fale assim: eu sou um herdeiro do mundo por meio da obra consumada de Jesus Cristo na cruz. Aleluia! Se é pro Jesus, faz barulho! Oh! Creia nisso, amado! Você é herdeiro. Cristo resgatou a maldição da lei para que você recebesse a herança de Abraão. Aleluia! Fale para a pessoa que está do seu lado assim: seu herdeiro. Senta comigo, fala. Vamos lá. Pode sentar. Daqui a pouco você fica de pé de novo. Nós vamos ceiar daqui a pouco. Vamos lá. Para que Jesus morreu na cruz? Para que nós recebêssemos a herança de Abraão. E quem recebe a herança de Abraão? Aqueles que estão em Cristo Jesus. E qual é a herança de Abraão? Que nós seríamos herdeiros do mundo. Irmão, isso aqui não é coach, irmão. Outro dia eu preguei uma palavra numa igreja. Essa palavra eu preguei aqui no final do ano passado, que mudou a vida de muitas pessoas. Até hoje eu recebo pessoas, me passam informação no celular e falam assim: pastor, o dia que você estava pregando aquela palavra, você vai lembrar dela agora. Que eu falei assim: fecha seus olhos, veja a sua vida daqui 5 anos na frente, como ela vai estar. E o tema dessa palavra era: veja coisas maiores. E Deus está cumprindo já na vida de muitas pessoas aqui, vai cumprir na sua vida também. Eu preguei essa palavra numa igreja. Quando eu acabei de pregar essa palavra, depois a esposa do pastor falou assim: uau! Nunca ouvi nenhum coach falar isso. Isso aqui não é coach, irmão. Isso aqui é a palavra de Deus. Agora presta atenção que essa palavra vai falar muito com você ainda. Porque a faca está entrando. Mas não é a faca do Espírito. Para transformar nossas vidas. Presta atenção. Por que Deus quis fazer assim? Por que Deus quis te abençoar assim? Por que Ele não só te salvou na cruz? Por que Ele não morreu na cruz só para te salvar? Já estaria bom demais. Estaria ou não estaria, irmão? Nós estávamos indo para o inferno. Se Jesus morre naquela cruz só para nos salvar, já estaria bom demais. Mas Ele falou assim: eu vou resgatar a maldição da lei e vou te dar a herança de Abraão. Por que Deus quis fazer assim? Aqui está o segredo. Gênesis capítulo 12, verso 2. Deus falando para Abraão: farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Fala assim: abençoarei, serei uma bênção. Por que Deus quis fazer assim? Aqui é o segredo. Deus quer te abençoar para você abençoar. Ah, sabia que o pastor ia pedir dinheiro agora.
Isso aqui dava uma seminário de finanças filé, irmão. Agora era a hora que você fala assim, traga seu carro. Fala assim, abençoado. Fala comigo, irmão, abençoado para ser uma bênção. Você precisa entender isso. Todo mundo quer ser uma bênção, né, irmão? Nossa, esse irmão é uma bênção. Esse irmão é uma bênção. Quando você fala que um irmão é uma bênção, eu sei que é bênção, tá, irmão? Mas os irmãos falam bênção. Quando fala, não, o irmão Raí é uma bênção. A irmã Ana é uma bênção. Aí na sua mente já vem assim, a irmã do Coque, morando lá naquela casinha, que você vai lá e ela revela tudo. Ela é uma bênção. Quando se fala de bênção, do irmão que é bênção, a primeira coisa que vem é só assuntos espirituais. É ou não é? A primeira coisa que vem na mente é assuntos espirituais. O irmão é uma bênção. Mas o texto diz que o Senhor vai nos abençoar para nós sermos uma bênção. O que significa então, presta atenção que eu estou fechando já. O que significa ser herdeiros do mundo? Vamos lá, recapitular. Jesus morre na cruz para nos salvar, mas para nos fazer herdeiros de Abraão. Herdeiros de Abraão são aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus se tornaram herdeiros de Abraão, da promessa. E qual é a promessa? Que nós seríamos herdeiros do mundo. Para que Deus, e o que significa ser um herdeiro do mundo? Porque se você não entender isso, você vai ficar em Pinel. Vamos olhar a vida de Abraão, para ver o que Deus fez com ele. A palavra de Deus diz que Abraão não apenas ficou rico, a palavra de Deus diz que ele ficou muito rico. Fala assim comigo, muito rico. Bom, pastor, por que eu estou falando isso? Por causa dos religiosos. Os religiosos vão dizer assim, pastor, isso se refere a riquezas espirituais. O irmão é uma benção. Às vezes está morando, conta de água atrasada, conta de luz atrasada, e eu já vi muito isso, e você já viu também. Dependendo de cesta básica dos outros, mas porque revela, porque entrega, é uma benção. Não, Abraão foi rico das promessas espirituais. Espere, não é isso que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 13, verso 2. Olha o que Gênesis 13, 12 diz. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como prata e ouro. Então pega as coisas espirituais e joga fora. A promessa aqui está falando de prata, gado e ouro. As bênçãos do Senhor, para nós, é só coisas espirituais. O irmão é uma bênção, ele tem dons espirituais. Gente, se isso fosse verdade, então quer dizer que Deus amaldiçoou Abraão, dando para ele gado, prata e ouro? Se as bênçãos, as riquezas são apenas as espirituais, então isso aqui foi uma maldição na vida de Abraão? Não, não foi. A Bíblia diz que Deus abençoou Abraão com riquezas. E eu fico feliz por ter definido como riquezas de Abraão. Sabe, Deus definiu, por quê? Porque Deus sabia que os religiosos iam tentar, os incrédulos iam tentar mudar isso, iam tentar argumentar, ia ser contra o povo de Deus ter sucesso financeiro. Então, claramente na sua palavra, a Bíblia diz que Abraão era rico em gado, prata e ouro. Abraão não era apenas rico espiritualmente, ele era rico materialmente. E presta atenção nessa noite aqui, irmão, nós vamos cear daqui a pouco, e eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de cosmo. Amado, Deus não é contra nós possuirmos riqueza. Deus não é contra você possuir riquezas. Ele é definitivamente contra que as riquezas te possuem.
Existe uma diferença de você possuir riquezas como Abraão e a riqueza possuir uma pessoa. Deus é contra isso. Por que o Senhor abençoou Abraão? Por que o Senhor quer abençoar você? Para que ele pudesse ser uma bênção para os outros. Ele disse assim: Abraão, eu vou te abençoar tanto. Eu vou te abençoar tanto, Abraão. Eu vou te abençoar, porque a chave agora é isso. Eu tenho que falar da prata, do ouro, para você entender, mas a chave é isso. Eu tenho que te abençoar, Abraão. Eu vou te abençoar tanto, 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 Abraão. Você vai ser tão abençoado, que você vai abençoar os outros. Aqui é a chave, irmão. Esse é o segredo, porque tem muitos crentes que não são abençoados. Porque eles querem ser abençoados e não tem nada de errado nisso. Mas eles querem ser abençoados só para o ego deles. Eles querem abençoados só para fazer as viagens, para ter os carros, para ter as casas, para ter o dinheiro no banco, para ter o dinheiro ali, para fazer isso, para ter a roupa de marca, para ter aquilo. Ele quer ter pensando só nele. Mas Deus falou para Abraão assim: Abraão, eu vou te fazer herdeiro do mundo. Eu vou te fazer crescer, Abraão. Eu vou te fazer você ter tanto. Mas sabe para quê, Abraão? Para você desfrutar sim, mas para você também abençoar os outros. Esse é o segredo. Por que esse é o segredo? Você não pode ser uma bênção, irmão, para aqueles que te cercam. Você não pode ser uma bênção para os entes queridos que você tem. Você não pode ser uma bênção para a igreja local. Você não pode ser uma bênção para a sua comunidade onde você mora. Você não pode ser uma bênção para os pobres, se primeiro você não for abençoado pelo Senhor. Olha aqui para mim, irmão. Você não pode abençoar uma pessoa se você não é abençoado primeiro. O Senhor falou para Abraão assim: eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar tanto. E aí você abençoa os outros. A palavra de Deus está dizendo que nós somos herdeiros do Senhor. Irmão, sucesso não é ter dinheiro. Há tantas pessoas nesse mundo, irmão. Há tantas pessoas nesse mundo pobres, miseráveis, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Sucesso não é ter dinheiro. Elas podem ter a conta bancária recheada, mas o coração está vazio, sem revelação do amor de Jesus, sem revelação que são amados, que Jesus morreu na cruz por elas. Sabe, você e eu temos algo de Jesus que é muito superior a essas coisas. Nós temos a revelação da graça, nós temos a redenção de Cristo Jesus, nós temos Jesus morando dentro do nosso coração. Isso é maior do que qualquer coisa. O sucesso que nós, como crentes da nova aliança, é podermos crer em Deus, para que Ele nos dê o bom sucesso. Fala assim comigo: bom sucesso. Tem pessoas que têm sucesso, mas não é um bom sucesso, é um mau sucesso. Ontem nós fomos fazer uma sessão de fotos com a minha esposa, 31 anos de casados, e aniversário dela. Falei: vamos tirar umas fotos logo, depois a gente vai ficar velho. Falei: mas não vai não, hein? Calma que a palavra vai dizer isso aqui. Aí a pessoa que estava tirando foto comigo falou assim: eu trabalho todos os dias, eu não estou vendo a minha filha crescer, eu não estou vendo meus filhos crescer. E ela atendendo o telefone, e não, leva a menina, pega a roupa, parava de fazer as fotos. Eu falei para ela assim: que isso, minha filha? Ela deve ganhar uns 2, 3 mil reais todos os dias. Para nosso padrão, é um sucesso. Mas isso não é um bom sucesso, isso é um mau sucesso. Nós paramos a sessão de fotografia, falamos de Jesus para ela, convidamos ela para ir no encontro de casais. Não é esse sucesso que Deus quer te dar, isso não é um bom sucesso. O bom sucesso de Deus, ele é integral, ele permeia
todos os aspectos da nossa vida. Sucesso financeiro é quando você sabe, presta atenção nisso aqui, que os crentes erram muito nisso. O que garante o sucesso financeiro é quando você sabe que as suas bênçãos vieram através do favor imerecido de Jesus. Quando você não sabe que aquilo que você está ganhando é por causa do favor imerecido de Jesus, você vive com medo de perder o emprego, você vive com medo de perder as coisas, você fica fazendo hora extra, você falta culto, você faz um monte de coisa, porque você fala assim, nossa, estudei tanto para conseguir isso, lutei tanto para conseguir isso, porque não foi Deus que te deu, foi você que lutou com as suas forças. Isso não é bom sucesso. O bom sucesso é aquele favor imerecido que Deus te deu. Nesse você pode descansar, porque se foi Deus que te deu, ninguém tira. Eu lembro uma vez que o Carlos e a Ludmila estavam reformando a casa deles, e a Ludmila falou assim para mim, pastor, eu estou muito preocupado. Eu falei, por quê? Porque nós gastamos muito dinheiro para comprar um material de construção para reformar a casa. Eu falei, mas foi Deus que mandou ou você que quis comprar? Ela falou assim, foi Deus. Então descansa, irmão. Porque se foi Deus, Ele vai pagar. Agora, se foi você, eu falei, vai fazer hora extra. Vai se matar para pagar. Se o seu emprego que você tem hoje, você arranjou com as suas forças, acorda de madrugada, soa e vai se lascar lá. Agora, se foi Deus que abriu para você, pode descansar. Ninguém toca. Se tocar, Deus abre maior. Esse é o bom sucesso. Já estou terminando. Só guardei uma palavra especial para as irmãs no final. Quando você tem essa revelação, você não precisa mais se preocupar com dinheiro, porque você está preocupado com o Senhor. Agora veja o interessante disso. É impressionante que quando você age assim, você vai perceber que quanto mais você estiver descansando no Senhor, sabe, tem crente que o sucesso dele faz ele faltar ao culto, o sucesso dele não deixa ir para a célula, o sucesso dele não deixa sair com a família, o sucesso dele não deixa desfrutar nada, o sucesso dele é um inferno, na verdade. Mas quando você tem revelação de Deus, quando você, sabe, tem entendimento, né, é impressionante que quanto mais você estiver descansando, quanto mais você estiver ocupado com Jesus, mais o dinheiro vai vir atrás de você. Por quê, pastor? Simplesmente porque quando você busca Deus em primeiro lugar e coloca Jesus e a sua justiça, não a sua justiça, mas a justiça de Deus em primeiro lugar, a sua alegria, a sua paz, a sua prosperidade em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que quando você busca o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas lhe são acrescentadas. Aleluia. Isso está em Mateus capítulo 6, verso 33. Quando você busca o reino de Deus, quando você descansa em Jesus, quando você descansa no Senhor, você vai ver as bênçãos correndo atrás de você, você vai ver as vitórias vindo atrás de você, porque é promessa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, descansa no Senhor, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Aleluia. O Senhor sempre te dará dinheiro, mas esse dinheiro tem uma missão e um propósito. Você é herdeiro do mundo, mas isso tem uma missão, isso tem um propósito: abençoar. Quando você é abençoado, você tem que se tornar uma bênção para os outros. Tem pessoa que compra o carro dele, irmão, ele sai atrasado para vir para a igreja, para não dar carona para ninguém. Corta caminho. Aqui não tem isso, né, irmão? Só lá no Mar Morto que tem isso. Aqui, os irmãos, né? O irmão ganha lá 10 quilos de picanha, come sozinho. Isso é imperdoável um negócio desse. Ainda fala que vai comer na casa do pastor depois. Deus quer te abençoar, para você ser uma bênção. Presta atenção. Para quê, pastor?
para que o evangelho da graça seja pregado, para que igrejas sejam construídas, para que casamentos sejam restaurados, para que corpos físicos possam ser curados. Quando você lança a palavra de Jesus, juntamente com seu apoio financeiro, você abençoa o reino de Deus e Deus libera sobre a sua vida. Sabe por que não está tendo abundância? Por causa disso. Presta atenção. Presta atenção nisso que eu vou te falar aqui agora. Não ame o dinheiro e use pessoas. Não, irmão. Use o dinheiro para amar pessoas. Você que tem sua empresa, você que tem seu negócio, não ame o dinheiro usando pessoas. Não. Use o dinheiro para amar pessoas. Seja definido isso no seu coração de uma vez por todas, pois esse é o desejo de Deus, que o seu sucesso financeiro, sabe, de te dar mais do que o suficiente. Deus quer liberar sobre a sua vida, para que você abençoe outras pessoas. Você que é empresário aqui nessa igreja, você que tem seu pequeno negócio hoje, pequeno, mas vai ser muito grande, amém? Coloca um propósito lá de abençoar alguém. Comece com pouco. Outro dia um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, é muita intimidade. Pastor, tenho um desejo de abençoar tanto a igreja, pastor. Irmão, não fala bobeira perto de mim não, que você toma na hora, tá? Eu falei assim: você nunca quer abençoar a igreja? Não, pastor, se eu tivesse dinheiro eu abençoava. Não, porque a Bíblia diz que se você não é fiel no pouco, você não vai ser quando você tiver o muito. Se você não abençoa no pouco hoje, Deus não vai colocar o muito sobre você. O seu pouco hoje é o que? 10 reais? Então dê 10, não espera ter 1000 não. Nós não estamos falando aqui de dinheiro não. Eu estou te entregando uma chave. Você que tem empresa aqui, para de olhar só para a sua empresa. Fala, eu vou usar essa empresa aqui para abençoar alguma coisa. Deus falou para Abraão assim: Abraão, eu vou te abençoar, para você abençoar. Para ceiar, para a gente terminar, as bênçãos de Abraão incluem também saúde. Eu falei de coisas, dinheiro. A bênção de Abraão também inclui saúde, renovação da juventude. Fala assim comigo: renovação. Irmãs, é para vocês isso que eu vou falar agora, que são mais vaidosas que nós. A bênção de Abraão inclui saúde e renovação da juventude. Salmos 103, verso 5. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Quantos aqui querem ser renovados, irmãos? Irmão, não é o pastor que está pregando não, é a sua Bíblia que está dizendo que o Senhor nos enche de bens a nossa existência. Quantos aqui querem ser enchidos de bens na sua existência, amém? Mas o que adianta uma existência cheia de bens sem saúde? A Bíblia está dizendo assim: o que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Uau! Herdeiro do mundo não significa apenas ter prosperidade financeira. Veja o que tem mais. Que outras bênçãos que Abraão recebeu? Nós sabemos que ele e a sua esposa Sara era saudável e forte. O Senhor renovou tantas suas forças que Abraão, quase aos 100 anos, e Sara, quase aos 90 anos, eles conceberam Isaac, depois de muitos anos de esterilidade. Imagina a mulher de 90 anos amamentando, indo no PA, não ia no IPA, né, porque ela era tão saudável, mas vamos botar que ela ia na ginecologista. Quem cuida de criança é o quê? Pediatra. Ela indo na pediatra, e tinha um monte de irmã com os filhos amamentando, e Sara lá de 90 anos amamentando. Essa é a mente que você tem, mas não é assim. Quando fala que uma mulher de 90 anos ganhou um bebê, o que você pensa, irmão? Uma velha do cabelo branco, toda mochibada, dando mamar para o menino. Aí vai lá no pediatra e as meninas falam assim: é seu neto? Não, é meu filho. Lá em casa é normal, todo mundo com 100 anos tem filhos.
Aos 90 anos, Sara teve Isaac. Quando Deus te abençoar, as suas bênçãos, irmão, ela não é só financeira, ela inclui fecundidade, fertilidade, para você ter filhos, para você crescer. Ninguém pode dizer que a renovação da juventude de Abraão e Sara foi apenas espiritual. Não, eles receberam a renovação espiritual. Não, essa renovação também foi física. Como herdeiro do mundo, o Senhor também nos fará fortes e saudáveis. Espera aí, Deus vai te dar muitos bens. E o que adianta você com muitos bens sem saúde? Como herdeiros do mundo, o Senhor vai te dar muitos bens, mas Ele vai te fazer forte e saudável. Não é possível ser herdeiro do mundo se você constantemente está fadigado, doente e caído. Imagina um herdeiro do mundo todo quebrado. De jeito nenhum. Deus o fará saudável e o manterá com saúde divina, em nome de Jesus. Fala, eu recebo isso em nome de Jesus. Olha que interessante que a Bíblia diz em 1 Pedro, irmãs. Olha o que a Bíblia diz para vocês, irmãs. Irmão, não sou eu que estou falando, é a sua Bíblia. Se você crê que essa Bíblia aqui diz que Jesus morreu para te salvar e você vai morar no céu, você tem que acreditar nisso que eu vou falar aqui agora. Porque não sou eu, é a Bíblia. 1 Pedro capítulo 3, verso 6, diz assim: como Sara, que obedecia a Abraão e chamava de Senhor, dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. A Bíblia está dizendo que as mulheres cristãs, elas são filhas de Sara. Por que Deus escolheu chamar vocês de filhas de Sara? Por que Ele não escolheu chamar vocês de filha de Esther? Por que Ele não escolheu chamar vocês de filha de Ruth? Mas escolheu chamar vocês de filha de Sara. Porque Sara, na Bíblia, foi a única mulher que teve a sua juventude renovada na velhice. Ah, se isso aqui fosse um curso da Avon, irmão, você estaria muito mais feliz do que eu estou falando aqui para vocês. A Bíblia está dizendo que na velhice, a nossa juventude vai ser renovada. Sabe, me prova isso na Bíblia, pastor. Sara, quando estava com 65 anos, teve 2 reis. Um rei quis pegar Sara para o harém dele. Eu ficava lendo isso, não tinha entendimento. Eu falei assim, mas que reizinho chumbrega, né? O cara pode ter todas as mulheres, que é uma mulher de 65 anos. 65 anos vem na nossa mente, já fim de carreira. Pô, o cara pode ter tudo. Aí, tá, continua lendo a Bíblia, vai lá na frente de Abimeleque. Abimeleque, rei, quer pegar a Sara pela segunda vez para botar no harém dele. Se o cara lá de trás, Sara tinha 65, quando Abimeleque quis pegar a Sara para ser do harém dele, Sara estava com 90 anos. Quem pega uma mulher de 90 anos para ser a sua concubina? Só geriatra. Ah, pastor, não, eles eram reis pagãos. Eles não viram a beleza interior de Sara, não, como você pode imaginar. Não, eles não foram cativados pela beleza interior. Não, muito menos pela beleza espiritual. Não, eles eram reis pagãos. Sara devia ter tido a juventude rejuvenescida, para que aqueles reis a desejassem na sua velhice. E a Bíblia está dizendo que vocês, mulheres, são filhas de Sara. Se você quiser envelhecer, ficar velha, doente, é problema seu. Mas a Bíblia está falando que você velha vai correr. Deixa eu ver o que a Bíblia vai falar, peraí. Queridas, estão entendendo isso que eu estou falando para vocês? O Senhor chama de filhas de Sara. Vocês podem confiar no Senhor para renovar a sua juventude, como Ele fez com Sara. A Bíblia promete isso. Olha em Salmo 103, verso 1 e 5. Já estou terminando.
Salmo 103, verso 1 e 5. Bota para mim. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça de nenhuma das tuas bênçãos. Verso 3. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Aleluia. Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. E o verso 5 fecha agora. Que enche de bens a tua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Aleluia, aleluia. Isaías capítulo 40, verso 31. Olha o que diz Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como a águia, correm e não ficam exaltados, andam e não se cansam. Aleluia. Oh! Se é por Jesus, dá essa palma forte, irmão. Aleluia. Nós podemos, como Sara, experimentar, sabe, uma renovação literal do nosso corpo físico. Tem pessoas na rua do pecado que você olha para elas assim, você olha para o cara e diz, quantos anos você tem? Acho que o cara tem 68 anos, ele fala, tem 43. Caramba, o cara está acabado. Quê? Homem não liga para isso, né, irmão? Mulher não pode falar mal. Homem, irmão, faz, como é que a gente fala? Rodou de pneu vazio, hein? Tem outra também, como é que fala? Oi? Rodou sem óleo. O cara tem 43 anos, parece que tem 80. Rodou sem óleo, irmão. Vamos crer em Deus para recebermos a renovação física da nossa juventude. Temos um corpo jovem. Olha aqui, presta atenção, irmão. Temos um corpo jovem, mas uma mente sábia e experiente. Você já pensou, eu com 18 anos, quando eu tinha 18 anos, eu tivesse a experiência que eu tenho hoje? Deus está falando que você pode a idade chegar, mas Ele vai manter o seu corpo jovem, Ele vai manter o seu corpo com saúde, Ele vai manter o seu corpo com força, mas você vai ter sabedoria e experiência. Vai parar de fazer besteira. Olha, isso é uma poderosa combinação, uma renovação que Deus quer dar para a igreja. Estou falando da ceia, irmão. Meus amados, Deus quer que você seja saudável e forte. Não é plano de Deus que você seja doente. Olha que coisa louca. A doença, o vírus, a enfermidade não procede de Deus. Ele não coloca enfermidade em você para te liberar, para te ensinar uma lição, não. Irmão, maldito foi o dia que eu recebi um negócio lá em casa de uma pessoa muito querida. Como é que fala esse negócio de internet aí? Stories, não, né? Uma publicaçãozinha lá, um post, sei lá. Aí eu mandei para a pessoa assim, o post era o seguinte, ó, presta atenção. Deus vai usar as dificuldades para te tratar. Deus vai te fazer dificuldades. Deus vai colocar coisa ruim na sua vida para você crescer, para você apresentar. Uma pessoa muito querida mandou para minha esposa mandou para mim. E eu fui mandar a resposta achando que ia para a esposa, que ia para essa menina só, mas caiu em rede nacional. Eu falei assim, irmãos, Deus não usa doença para te disciplinar. A Bíblia diz que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você tenha decisões erradas, Deus vai lá, cavalo e cajado, conserta tudo. Irmão, para que eu fui escrever isso, irmão? Todo dia tem um cara me arrebentando. Quer dizer, então, vai lá, entra lá para vocês verem, irmão. Já tem uns 1000 comentários lá me matando. E eu não posso falar nada. Como que eu vou discutir? As crianças bem devagarzinho. É isso que eu vou falar aqui agora, presta atenção, vou encerrar com isso aqui. Os crentes, olha para mim, irmão, pelo amor de Deus, olha para mim. Os pastores ensinam que Deus coloca a enfermidade nas pessoas, nos crentes, para que Ele possa ensinar uma lição para eles.
Irmão, isso dói meu coração. Pense em Deus como um pai. Ele vai colocar uma doença em você para te ensinar uma lição. Agora pense em você como um pai e uma mãe. Você colocando uma doença no seu filho para ensinar uma lição nele. Você faria isso? Para o inferno com esse ensino. Pode ir lá na internet, pode me regaçar. Não estou nem aí, irmão. Tem gente que manda eu ler a Bíblia. Você colocaria uma doença no seu filho para poder ensinar ele alguma coisa? Que fique bem claro para você o seguinte: Deus não quer e não vai te disciplinar com doença. Deus não vai te disciplinar com acidentes e com enfermidades. É muito importante você crer nisso, para que você possa ter um crer correto. Imagina, irmão, se você acredita que Deus coloca enfermidade nas pessoas para poder discipliná-lo. Se você acredita que Deus coloca coisa ruim na sua vida para poder te corrigir. Como que você pode entrar num culto desse como hoje e ter esperança e ter uma expectativa confiante de ser curado, se você pensa errado sobre Deus, achando que Deus coloca doença em pessoas? Como você pode chegar aqui hoje e ter expectativa de ceiar e ser curado, se você pensa e foi ensinado que é Deus que coloca doença nas pessoas? Como que você pode acreditar que um Deus desse vai te curar, se é Ele que coloca? É hora de você parar de ser enganado por esses ensinos errados. Basta você olhar para o ministério de Jesus e você vai ver o coração de Deus por você. Isso é ensino do inferno, isso não é ensino de Deus, não existe isso. Se você ler nos 4 evangelhos, você não vai ver nada disso. O que acontecia todas as vezes que Jesus estava em contato com um doente? O que acontecia, irmão? Pega a Bíblia para ler. Todas as vezes que Jesus chegava com um doente, o que acontecia? A pessoa era curada. Você não vê Jesus indo a uma pessoa saudável e dizendo assim: olha, vou te ensinar uma lição de humildade. Porque os líderes falam que Deus faz isso para te ensinar a você ser humilde. O cara colocou lá para mim assim, ele falou assim: olha, Deus te levou para o deserto para te testar, para te provar, para te passar fome, para ensinar você a ser humilde, testar o seu coração. Deus, lê os evangelhos, você não vê Jesus chegando para uma pessoa saudável e dizendo assim: olha, para você aprender a ser humilde e ter paciência, receba uma lepra. Tem isso na Bíblia? Da onde esse pessoal tira esse ensino? É isso que estão ensinando hoje sobre o Senhor. É isso que estão dizendo que Deus faz. Quando Jesus percebia alguma falta, irmão, o que ele fazia? A Bíblia diz que chegou para alimentar uma multidão, e chegou um garotinho com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus não disse assim, pegou aquele pão e pegou assim, comeu tudo. Não, vou comer isso aqui tudinho, para te ensinar uma lição de pobreza. Foi isso que Jesus fez? Não. Claro que não. A Bíblia diz que Jesus pegou, agora o pessoal do louvor pode subir. A Bíblia diz que Jesus pegou os pães e os peixinhos, multiplicou e alimentou 5.000 pessoas, fora mulheres, e ainda sobrou 12 cestos cheios de comida. Aleluia. Esse é o Jesus que eu creio. Ele não alimentou as pessoas com comida suficiente, não. A Bíblia diz que Ele abençoou com mais do que o suficiente. Sabe por que Deus quer te abençoar? Porque você é herdeiro do mundo. Deus não quer só te abençoar, Ele quer te abençoar com mais que o suficiente. Ele é o Deus do mais que o suficiente. Esse é o seu estilo. Quando alguém falar para você que uma enfermidade vem de Deus para poder testar alguém, que uma dificuldade vem de Deus para poder ensinar alguém, fala assim: para trás de mim, Satanás. Esse não é o evangelho de Cristo, esse é o evangelho da religião.
Jesus quer abençoá-lo com mais do que o suficiente. Para quê, pastor? Para que você possa ser uma bênção para os outros. Jesus não está aqui colocando pobreza na sua vida. Jesus não está aqui colocando enfermidade na sua vida, não. Ele providenciou uma ceia para que você fosse curado de todas as suas enfermidades. Como, irmão? Que Deus vai botar doença na sua vida e agora Ele vai providenciar uma ceia para você ser curado. Então eu fico doente, vem aqui e como e sou curado. Fico doente, vem aqui. Para com isso. Isso não é o evangelho de Cristo. Isso é um evangelho de emoções. Isso é um evangelho para ganhar público. Isso é evangelho para ter igrejas lotadas. Mas não é o evangelho de Jesus Cristo. Isso é evangelho para monopolizar as pessoas, para as pessoas ficarem com medo. A Bíblia diz que nós somos livres. Nós somos abençoados em Cristo Jesus. Eu queria te convidar você para ficar de pé só mais uma vez. Eu queria que você orasse comigo mais uma vez. Coloca a mão sobre a sua cabeça nessa noite. Aleluia. Fala assim comigo, Pai. Fala forte, irmão. Fala, Pai. Obrigado por todas as bênçãos de provisão, de saúde, de força, de renovação da saúde, que eu possa ter por causa da obra consumada de Jesus. Fala, Senhor, enquanto eu olho para Ti, enquanto eu espero em Ti, a minha juventude, a minha força são renovadas, para que eu possa subir como as águias. Eu quero correr e não me cansar, eu quero andar e não me fadigar. Concede-me, Senhor, a boa saúde todos os dias da minha vida. Quero Te glorificar no meu corpo, desfrutar tudo o que Tu tens para me abençoar, ser capaz de cumprir todos os planos e propósitos para mim nessa terra. O que Deus fez com Abraão, fala assim, o que Deus fez com Abraão, o que Deus fez com Sara, renovando a sua juventude, Deus também pode fazer por mim, em nome de Jesus. A ceia é o momento de nós renovarmos as nossas forças. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Fale, eu sou herdeiro do mundo. Recebe isso nessa noite. Recebe isso nessa noite. Deus vai curar pessoas aqui hoje. Quantas pessoas aqui no nosso meio já foram curadas por Jesus? Levanta a sua mão. Eu queria aqui pelo menos 2 pessoas aqui na frente, bem correndo rapidinho aqui. 2 pessoas que já foram curados, seja na ceia, seja no culto, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, vem aqui. 2 pessoas, só uma foi curada. Kelvin já foi curado, Carol já foi curado. Não seja tímido, irmão, venha, 2. Aleluia. Aleluia. Fala assim comigo, eu não estou com pressa. Fala, eu fico 2 horas no restaurante. Vou esperar mais um pouquinho. Calma aí. Isso aqui está programado não, tá, irmão? Tem mais gente aí que quer vir dar testemunho? Pode vir. Foi curada de quê, irmã? Eu fui curada de nódulo no seio. Eu me lembro que no primeiro culto, quando nós viemos para cá, era de dia, tudo aberto aqui. E a pastora subiu no púlpito e falou assim, olha, alguém vai fazer um exame, vai dar um problema, mas não se preocupa, você já está curada. E eu fiz um exame meses depois, e realmente deu problema, foi preciso fazer biópsia e tudo. E num dia aqui, num culto, não lembro se foi de ceia, a minha filha falou assim, mãe, você acabou de ser curada. E para honra e glória do nome do Senhor, realmente eu fui curada. Eu tô aqui para representar o Davi. O
Davi, ele tinha uma fístula. Desde quando ele nasceu, essa fístula aparecia toda vez. E é uma bolinha que se enche de pus. E aí essa bolinha ficava por semanas e semanas, e isso vinha acontecendo, tipo, um mês sim, outro não. E aí num culto de ceia eu vim aqui e eu orei ao Senhor, porque o Davi precisaria fazer uma cirurgia. E essa cirurgia era 30 mil reais. E aí eu falei com o Senhor, eu não aceito essa enfermidade sobre a vida do meu filho. E eu coloquei a mão sobre a cabeça dele. No momento que eu dei a uva para ele comer, eu falei, você está sendo curado em nome de Jesus. Quando eu e o David chegamos em casa, ela tinha estourado sozinha e desde então nunca mais apareceu essa fístula. Em nome de Jesus, ele foi curado. Aleluia! Aleluia! Eu sei que tem muitos aqui que foram curados. Eu sei que tem muitos. Muitos. Deixa eu contar para você uma história. História desse rapaz aqui, do Ícaro. Lembrei aqui agora. Qual delas? O Ícaro, ele tinha algo que me incomodava muito. O Ícaro tinha umas feridas no pé. E essas feridas não saravam. Eu podia deixar ele falar. Não sei se ele quer falar, que eu posso falar. Posso falar? Se eu quiser completar alguma coisa, você me ajuda aí. O Ícaro tinha umas feridas no pé que não saravam. E ele queria jogar bola, e a Rúbia botava um monte de meia no pé dele. E ele era novo, irmão. E aquelas meias agarravam no pé dele. E aquilo me incomodava muito, porque no domingo estava o Ícaro aqui tocando, com o pé enfaixado. Nós não tínhamos essa revelação de ceia ainda. Muitas pessoas, quando estão doentes, elas nem para a igreja vêm. O Ícaro vinha e ficava aqui tocando com o pé todo enfaixado, cheio de ferido. O negócio era feio, irmão. Um dia nós fizemos um Incendiados. E esse foi a gota d'água. O Ícaro vir naquele dia, ele teve que vir carregado, não foi, Rúbia? Ele veio carregado para cá, para tocar no Incendiados. E aquilo me incomodava, porque é difícil você ver. Ícaro cresceu com meu filho. O Ícaro está aqui na igreja desde pequenininho. E a gente vai pegando um amor especial. Isso me incomodava muito. E ver ministrando aqui na frente com aquela doença no pé. E naquele dia no Incendiados, Deus trouxe a cura para a vida dele. Sabe, nunca mais apareceu, né, Ícaro? Nunca mais. Eu sei que às vezes a gente está doente, a gente quer ficar em casa, quer ir para outro lugar. Deixa eu te falar, o hospital é aqui. O hospital é na sua célula. O hospital é na sua casa. Jesus não coloca doença em ninguém. Nós somos herdeiros desse mundo. Ele providenciou para você saúde, força e bens materiais. Sabe por que às vezes você não está tendo? Porque você quer para você. Começa a repartir o pouco que você tem. Começa a descansar em Deus. Pare de confiar na sua força. Descansa no favor de Deus. E você vai ver como Deus vai começar a multiplicar. Como a bênção vai começar a correr atrás de você. Eu lembro a ceia que nós fizemos aqui. A Diana foi curada no pulmão. Minha esposa foi curada de câncer nos ossos. Irmão, não estou brincando aqui com você não, irmão. Ah, pastor, não sei nem para que você está pregando isso. Eu não tenho doença nenhuma. Mas era para você trazer um doente aqui hoje. É para você lá impor as mãos sobre o doente. Mas eu não tenho dom de cura. Olha só, Deus não falou que Deus mandou você orar pelos enfermos. Curar é com Ele. Ele não colocou a responsabilidade sobre você não. Ele falou para você orar. Porque a oração do justo pode muito.
Então, quando seu filho ficar doente em casa, antes de você sair correndo para o médico, ora. Quando alguém estiver doente na sua casa, ora. Porque você é herdeiro do mundo. Deus vai renovar suas forças. Se o sucesso que você tem hoje foi conquistado com a sua força, então você tem que ficar preocupado em perder mesmo. Agora, se foi Deus que te deu, irmão, só descansa que você só vai crescer. Você está entendendo quando eu estou falando de dinheiro aqui, irmão? A gente está falando aqui de uma mentalidade da bênção de Abraão sobre as nossas vidas. Nós vamos ceiar agora. Quando você comer essa ceia, o sangue te libertou de todos os seus pecados, perdoou os seus pecados, te reconciliou todas as coisas. O corpo de Jesus, que foi ferido, não foi feridas não, irmão, foi uma ferida. O corpo de Jesus abriu todo atrás. Quem olhava as costas de Jesus via as costelas dele por trás. Foram tantas feridas que virou uma ferida só. E por essa ferida nós fomos sarados. Se você não acreditar nisso, é melhor você ir para o shopping dia de domingo. Porque é isso que é cristianismo. Se você foi ensinado até hoje que Deus bota doença na sua vida, na vida das pessoas para ensinar, não é Deus que faz isso, é o diabo que faz isso. Porque a pessoa aceita. Mas hoje, quando você ceiar, tem vida, tem saúde, tem força. Pastor, eu não ceio ainda porque eu não sou batizado. Vem aqui à frente, pega uma uva dessa aqui. O Davi foi curado com uma uva. A uva a gente deixa para as crianças. Ah, mas pastor, eu ainda não fui batizado. Irmão, nem sei se você não pode cear se você não é batizado. Fica tranquilo, irmão. Se você quiser cear, pode cear. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, se você não é batizado ainda, vamos batizar. Porque nas igrejas só pode cear quem é batizado. Aqui pode cear quem crê em Jesus.